Será que você rejeitou a hipótese nula? Então, uma vez que você tem essas confirmações estatísticas, vamos dizer, você tem uma segurança muito maior para tomar uma decisão mais embasada. Então, para tentar preencher essa lacuna, não só tentar, tá? Eu vou até mais longe, eu arrisco dizer aqui que nós preenchemos essa lacuna com esse módulo de estatística, ele vai te dar essa segurança. Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcondados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Galera, hoje eu estou aqui com meu amigo Vitor Gomes, um dos fundadores da Trading com Dados, e nós vamos conversar, bater um papo sobre a importância da estatística dentro do mercado financeiro e também, comentar sobre o novo módulo do PMF exclusivo sobre esse tema. E aí, Vitor, beleza? Fala, João. Fala, pessoal. Tudo bem? Então hoje vamos bater um papo aqui sobre estatística, e o pessoal vem pedindo muito e recentemente adicionamos esse módulo no PMF de muita importância, né, Vitor? É muito importante, cara, e a gente já sabia disso, né? Afinal, a estatística no dia a dia do mercado financeiro, de forma geral, ela é muito importante. Tem alguns exemplos, né? Por exemplo, risco, o pessoal usa muito estatística. A ciência de dados, o próprio pessoal da área quantitativa precisa muito usar estatística. A gente sabia disso aqui dentro, só que levou um tempo até a gente conseguir produzir esse conteúdo. E graças a muito feedback da nossa comunidade, né? Sempre aquelas interações muito ricas, a gente chegou a ali um modelo legal de conteúdo e acabamos de entregar essas aulas de estatística para mercado financeiro. E assim, tem se tornado um dos meus módulos favoritos lá do PMF, cara. Foi muito legal produzir esse módulo. E é isso, espero que o pessoal goste. E esse módulo ficou muito avançado, eu já olhei ele e, assim, tanto as aulas em si, a escolha dos tópicos, do que trazer, a importância de cada ponto e também os códigos foram gerados ali, foram produzidos. Assim, ficou de altíssimo nível. Para quem não entende nada de estatística, com certeza vai sair com uma base muito forte. Muito obrigado mesmo, cara. Uma preocupação que a gente tinha aqui dentro, né, principalmente eu e o Jami, era como a gente conseguiria trazer esse conteúdo de estatística, primeiro, assim, de uma forma que não fosse maçante, que não fosse excessivamente teórica e se aprofundasse demais em pequenos detalhes e acabasse fugindo da realidade do mercado financeiro. O que a gente sabe, né, a gente fala muito isso aqui no nosso podcast, nos nossos conteúdos, mentorias, lives, etc., que o mercado financeiro ele é muito tempestivo, né? A gente tem a Uhum. necessidade de tomar decisões e de resolver problemas muito rapidamente. Então a gente tinha esse desafio. Como que a gente consegue transmitir um conteúdo que, de certa forma, é avançado, né? Por mais que, se a gente fale de estatística, os conceitos mais introdutórios ou mais clássicos, de forma geral, a estatística, ela é avançada, né? Não é Uhum. algo trivial. E como que a gente consegue empacotar isso numa terminologia, numa linguagem acessível para o pessoal do mercado financeiro e que faça sentido no dia a dia do mercado financeiro? Então, a escolha dos tópicos que a gente trouxe para esse módulo, a própria escolha da didática que a gente adotou, vai Ótimo. muito em direção ao encontro dessas demandas. Então, só para dar um Uhum. exemplo aqui, né? Quando a gente fala da parte de testes de hipótese, todos os testes de hipótese a gente traz um case do mercado financeiro. Não sei se você já tinha ouvido falar isso, João, mas algo que às vezes a gente conversa com o pessoal, os parceiros das assets e tal, né? Nosso networking, eles falam que continuamente estão testando novas hipóteses sobre o mercado financeiro. Então eu vou criar uma estratégia XYZ. Tem que avaliar se aquela hipótese por trás da estratégia que eu estou pensando faz sentido. Uhum. Como que você avalia uma hipótese, né? Como que você confirma estatisticamente a validade da sua hipótese? Para isso, você tem uma metodologia estatística para testar se aquilo
é válido de fato. Uhum. Você testa a hipótese, você pode rejeitá-la ou não. Então, foi assim que a gente criou esse racional que conduz praticamente o módulo inteiro. Perfeito. Então hoje nós vamos aqui dar uma passada geral nos principais pontos. Lógico que não dá para falar tudo que tem no módulo, é um módulo extenso com bastante coisas, para talvez você que esteja pensando em adquirir o PMF nos próximos lançamentos, e está por vir aí, né, Vitor, o PMF 2.0, que logo Perfeito, nós perfeito. vamos falar um pouquinho sobre ele. Assim, às vezes você tem uma habilidade boa em programação e te falta a parte da estatística, a abordagem matemática, que o PMF pode, esse módulo específico do PMF pode te ajudar. Então, o Vitor vai dar uma passada geral nos principais pontos, é isso, né, Vitor? Perfeito, cara. Eu acho que você falou muito bem. Eu acho que esse módulo de estatística para mercado financeiro, ele vem para preencher justamente essa lacuna, que é Uhum, a lacuna do arcabouço teórico, porque quando a gente fala das finanças quantitativas, né, a área que nós estamos localizados, vamos dizer, são as finanças quantitativas, então, aplicação de ciência de dados, de programação, de tecnologia orientada ao mercado financeiro, existe um outro componente das finanças quantitativas que a gente não pode ignorar, né? É tão importante quanto, que é o uhum, componente ali da estatística, da matemática, aí dentro tem a álgebra linear, tem o cálculo, né? Tem a parte da geometria analítica, quer dizer, tem uma parte ali de estatística barra matemática que vai ser fundamental para esse profissional. E eu falo não só esse profissional, mas eu falo também com relação a quem quer operar usando as metodologias quantitativas. Então, se perfeito. você aí que está nos ouvindo, você eventualmente é um trader, você é um assessor de investimento, você é um investidor e quer começar a trazer metodologias quantitativas para o seu portfólio, é muito relevante que você use estatística também, né? Porque muitas vezes, nós aqui como pessoas físicas, né, como investidores individuais, a gente vai querer testar uma hipótese também. Eu vou querer testar, talvez, uma estratégia que eu pensei, né? A É, gente até ia tocar nesse ponto, apresentou. Vitor. Ó, Esse módulo ele é perfeitamente casado com o backtest. muito, se casa muito. Eu acho que o backtest ele vem para complementar a estatística, né? Isso. Depois. Então, por exemplo, eu lembro de um dos cases que a gente criou lá no módulo. É um case muito interessante, cara, que é o seguinte: a gente quis identificar se o gap de abertura para alguns papéis tinha uma influência no preço de fechamento daquele papel. O que que é o gap de abertura, né? O gap de abertura é aquele gap que se forma entre o preço de fechamento do dia anterior, vamos dizer, de ontem, Uhum. e o preço de abertura do dia atual, vamos dizer, o preço de hoje, né? Naturalmente, os ativos eles vão apresentar esse pequeno gap, né? Então, por exemplo, se VEG fechou ontem a 31,50, vamos supor. Hoje, na hora de abrir, ela não vai abrir a 31,50, exatamente, porque vai ter o leilão. E aí no leilão pode ser que ela abra a 31,60, 31,58, vamos supor, tem esse pequeno gap. Então, o que que nós estudamos nesse módulo? Será que esse gap de abertura que se forma, ele tem de alguma forma uma relação com o preço que o ativo vai fechar naquele dia? O retorno que o ativo vai ter? Cara, ficou um estudo sensacional. A gente fez um teste de hipótese sobre isso, criou um modelinho de regressão para avaliar essa hipótese. Infelizmente, eu não vou abrir o resultado aqui para o pessoal, né? Porque o resultado é segredo, é um segredo, especialmente aí para quem está no PMF. Mas, enfim, né? Eu deixo esse pequeno gostinho aí para o pessoal que está interessado em entrar eventualmente no PMF, porque ficou muito legal, né? Aí, retomando o que eu estava falando, né? Então, esse módulo ele vem para preencher essa lacuna que a gente sentia, que é uma lacuna que a gente vivencia no mercado financeiro. Então, se você olhar por aí, eventualmente em outros lugares, YouTube, etc., você vai ver conteúdos em programação. Você vai ver algumas coisas ali de estratégia de negociação, conteúdos em Python, outras linguagens, etc. Mas a gente sentia falta desse conteúdo, desse material que criasse um arcabouço teórico também. Uhum. Então, não basta simplesmente eu pegar uma estratégia e automatizar. Ou eu escolher um ativo XYZ porque nos meus filtros ou no meu screening aquele ativo apareceu. Tá, tudo bem, mas
em termos de significância estatística, por que que você escolheu ele? Né? Você rodou um teste de hipótese, você rodou, por exemplo, um teste T de student, você rodou uma nova para Uhum. verificar aquela sua hipótese, sabe? Qual foi o p-valor daquele seu teste de hipótese? Será que você rejeitou a hipótese nula? Então, uma vez que você tem essas confirmações estatísticas, vamos dizer, você tem uma segurança muito maior para tomar uma decisão mais embasada. Então, para tentar preencher essa lacuna, não só tentar, tá? Eu vou até mais longe, eu arrisco dizer aqui que nós preenchemos essa lacuna com esse módulo de estatística, ele vai te dar essa segurança. Tá? E aí, João, ao longo da nossa conversa aqui, eu vou trazendo mais exemplos, tá? Tem várias outras hipóteses que a gente testou. Cara, a gente testou muita coisa nesse módulo, tá? Cara, a gente pegou, por exemplo, pagamento de dividendos. Uhum. Ó, você sabe me dizer se o setor, vamos pensar, o setor de petróleo e gás paga mais dividendos do que o setor financeiro, né? Como que você confirma isso estatisticamente? A gente fez um teste estatístico para verificar no passado e tem com a significância, né, um nível de significância de 95%, a gente chegou ali no final. Óbvio, não vou dizer qual foi o resultado, né? Mas eu estou dando um Uhum. exemplo de um case legal que a gente resolveu usando estatística. Maravilha, Vitor. A importância da estatística, principalmente no mercado financeiro, dá para ver que é realmente fundamental. Vamos dar uma passada pelo módulo? O que que você sugere? Opa, vamos lá, vamos lá. Então, bora. Eu acho que vai ser muito legal mostrar aqui para o pessoal, né, na prática, qual foi o racional e como a gente desenvolveu a estrutura. Basicamente, esse módulo, cara, ele tem uma visão. Primeiro, ele começa com uma visão bem ampla das duas áreas clássicas da estatística. Uhum. Nós temos a área da estatística descritiva e nós temos a área da estatística inferencial, tá? Dentro da estatística descritiva, que é muito utilizada pelos cientistas de dados, a gente fala desse aspecto, primeiro visual, né? Quando a gente estuda uma variável, duas variáveis, etc., a gente tem que, primeiramente, inspecionar visualmente. Então, o scatter plot, por exemplo, né, o gráfico de distribuição, como que a gente verifica ali como que os pontos estão distribuídos, né? Tentar ter uma Uhum. ideia mais ou menos, putz, será que tem uma relação ali que se aproxima de uma relação linear? Será que não? Será que os dados estão muito dispersos? Depois a gente vai para um conceito que é fundamental também, ainda mais no mercado financeiro, que é o da distribuição dos dados, né? Então, quando a gente vai tendo ali um volume considerável de dados, a gente traça o que a gente chama de um histograma, né? Uhum. Que ele vai mostrar para a gente como que esses dados estão distribuídos. E interessante aqui, dentro desse módulo, é que a gente trouxe algumas das distribuições que mais aparecem no mercado financeiro. Porque se a gente olha para o mundo de forma geral, tá? Os fenômenos que acontecem na natureza, etc e tal, a gente vai ver muito, cara, a aparição da distribuição normal, aquela distribuição ali, né, no formato de sino, chamada também de gaussiana, a distribuição Uhum. mais clássica que tem. Só que o mercado financeiro, na maioria das vezes, ele não vai demonstrar uma distribuição normal. Isso porque o mercado financeiro, ele é um fenômeno, vamos dizer, que tem uma componente meio aleatória, né? Quase que um movimento browniano, vamos dizer, de processos muito aleatórios. Você tem o fator humano também, né? Então, a Isso. própria influência dos vieses humanos e tal, nas negociações. Você tem outros fatores externos. Então, assim, é muito difícil, para não dizer impossível, a gente verificar uma distribuição normal em algum processo do mercado financeiro. Pega, por exemplo, a distribuição dos retornos, né? Que é uma das distribuições que a gente mais avalia. Então, se você pega as distribuições dos retornos diários, normalmente o que é que você vai ver? Você vai ver uma distribuição log normal, distribuição levemente diferente, né? Em que os logs, eles são normais. Uhum. Ah, não que necessariamente seja uma log normal, mas se aproxima mais de uma log normal, né? E aí no mercado financeiro tem alguns outros fenômenos assim que a gente verifica que são importantes denotar também e trazer. Então, por exemplo, dependendo, né, se o ativo na média ele cai mais ou ele sobe mais, pode ser que ele tenha o que a gente chama de assimetria
no Uhum. seu histograma. Essa simetria pode ser para a direita, essa simetria pode ser para a esquerda, é o que a gente chama de inglês, né, o skewness, né? Então ele pode ter uma skewness negativa, pode ter uma skewness positiva. Isso tudo vai influenciar muito na nossa tomada de decisão, até de escolha do ativo, né? Porque se eventualmente você tem um ativo em que, na média, por exemplo, olhando ali para o histograma dele, né, ele historicamente apresenta retornos diários mais para o lado é, mais para o lado positivo, vamos dizer, mas de tal forma que ele está mais para o lado esquerdo do zero, talvez não faça muito sentido investir nesse ativo, né? Ele é um ativo que ele perde mais, ele cai mais do que sobe, vamos dizer. E eu estou dando mais um exemplo aí de como a gente poderia usar a estatística até para tomar a decisão de investimento ou não, né? Perfeito. Muito embora só uma métrica. Mas, enfim, são alguns exemplos da estatística descritiva que a gente traz no começo desse módulo. Então, a gente vai estudando. Ah, beleza, eu tenho esse histograma aqui, eu tenho essa distribuição. Dado essa distribuição, o que é que eu faço com esse ativo? Né? Será que esse é um ativo bom para comprar? O que é que eu posso esperar, né, num trade, se eu investir num ativo que tem esse comportamento aqui, esse histograma? Mais ou menos isso. É, Existe uma área dentro da ciência de dados chamada análise exploratória, vem do inglês, né? Exploratory Data Analysis, ou seja, análise exploratória de dados. O famoso EDA, né? O EDA, exatamente. E aí os cientistas de dados que estão nos ouvindo, eles vão saber da existência dessa área. Pois bem, a EDA, ela vem da estatística descritiva. Então, talvez o EDA seja uma forma um pouco mais moderna, vamos dizer assim, né? Uma forma um pouco mais recente do pessoal simplesmente se referir ao EDA. Uhum. Então, a gente aproveitou essa deixa que o mundo do cientista de dados, né? O mundo da ciência de dados é, proporciona para a gente, e a gente já fala de EDA nesse módulo, trazendo esses exemplos aí, então, né? E isso forma, eu acho que o básico do módulo, é como a gente começa. E só puxando um gancho nisso que você comentou da EDA, falar para o pessoal assim que nós já entrevistamos muitas pessoas do mercado financeiro aqui. Existe um comentário delas assim que tem uma confluência muito grande. Às vezes você é um cientista de dados, um cientista, um analista quantitativo e está procurando fazer modelos machine learning super avançados. E muitas vezes o que a companhia, a empresa mais precisa no momento é uma EDA bem feita, porque ela não tem nem noção dos dados dela do momento. E Perfeito. nós trouxemos nesse módulo de estatística para você entender quais são as principais medidas que uma EDA precisa ter. E a partir disso, a empresa vai poder olhar para o que ela quer prever. A EDA é o primeiro passo de toda essa área, talvez diria um dos principais até, né? Com certeza. E nesse módulo eu acho que fica evidente também em algumas situações onde simplesmente com o scatter plot, por exemplo, ou um histograma, você consegue se antecipar a um teste de hipótese. Antes Uhum, mesmo de rodar o teste de hipótese, você fazer um gráfico de dispersão ou criar um outro gráfico já te dá essa noção visual, uhum. né? Então, é uma noção que a gente gosta muito de trabalhar aqui também. Antes de qualquer coisa, explora os dados visualmente, vê o que eles estão querendo dizer, né? Não vai ali para fazer vários testes e, sabe, Isso. números e equações, etc., quando na verdade uma análise exploratória já poderia ter resolvido o problema. E outra coisa muito interessante também, eu trabalhei no mercado financeiro, trabalho no mercado financeiro, né? Mas eu digo, eu trabalhei em empresas do mercado financeiro por bastante tempo, e eu lembro de várias situações onde a gente resolveu problemas, e problemas de grande magnitude, inclusive, sem nem sequer tocar em machine learning, né? Uhum. Através da análise exploratória, através do cruzamento de variáveis, né? Isso. E isso já vai te dar uma noção muito boa. E é Muito. interessante, cara, que aqui mesmo, nesse módulo, depois que a gente evoluiu, né, nessa parte da estatística descritiva, a gente traz alguns cases do mercado financeiro. Só para dar um gostinho aqui para o pessoal, tá? Que a gente fala. Então, por exemplo, a gente pega as ações de Petrobras, calcula os dividendos nos últimos 10 anos, vê a distribuição desses dividendos. Uhum. Então, será que
a distribuição dos dividendos pago por Petrobras segue uma distribuição normal? Provavelmente não, né? Mas qual que é a distribuição, então? Será que se eu pegar o dividendo pago ao longo do tempo e, sei lá, eu fizer um gráfico de dispersão com o preço, será que eu consigo ver alguma relação, né? Será que existe uma correlação, por exemplo, do preço de Petrobras com o quanto ela paga de dividendos? Tipo, quanto mais o preço sobe, mais ela pagava dividendos? Bem, não sei, né? É um dos testes que a gente faz aqui. Uhum. Só que é interessante que a gente faz essa avaliação com um viés muito forte de análise exploratória. Então, primeiro fazendo os gráficos, verificando ali visualmente se está aparecendo alguma correlação. E aí só depois a gente vai para o cálculo de correlação de fato, né? Uhum. E é mais um exemplo, né, de como esse módulo é repleto de cases práticos, tá? E aí depois que a gente passa por essa parte da estatística descritiva, a gente fala um pouco das transformações que podemos fazer nos dados. Afinal, muitas vezes o dado de mercado financeiro, a gente vai ter algum problema, né? Uhum. Ou os dados vão estar numa magnitude muito esdrúxula, por exemplo, né? Se quer comparar um ativo que está na casa dos centavos com o Ibov, que é 100 mil pontos, por exemplo, né? Como que se coloca esses dois no mesmo gráfico, né? Se você coloca um ativo que está na casa de R$ 1, R$ 2 junto com outro que está em 100 mil pontos, o gráfico nem vai fazer sentido. Então, a gente tem algumas transformações possíveis. Eu posso normalizar, né? Uma forma que a gente usa aqui no mercado financeiro de colocar os ativos na mesma base. Você pode utilizar uma transformação logarítmica, você pode utilizar uma transformação min-max, que a gente chama, né, com a transformação do mínimo com o máximo, para você padronizar o range ali Uhum. daqueles preços, daquele ativo, por exemplo. Ou seja, algumas transformações que a gente pode fazer nos dados para solucionar esse problema, tá? E uma vez que a Perfeito. gente passa por essa parte das transformações, a gente vai para o outro universo da estatística que eu tinha falado agora para você, que é o da estatística inferencial. É que, como o nome já diz, o objetivo da estatística inferencial é justamente inferir, né? É fazer inferências a respeito de algum fenômeno, de algum acontecimento. Então, se na estatística descritiva, eu olhei para o evento, olhei para os dados, falei assim, que conclusões eu posso tomar com base nisso, né? Vamos supor. Na estatística inferencial, eu vou tentar inferir com relação a outros eventos que podem estar associados, né? Uhum. A, a consequências daqueles eventos, se eles estão correlacionados. Então, vamos trazer um exemplo aqui, tá? Vamos pensar numa situação de mercado financeiro. Tem uma frase muito conhecida, né, principalmente no mercado americano, que é o sell in May and go away. Não sei se você já ouviu falar nisso, João, nessa frase. Sim, sim, já sim. É uma frase que tem cada vez mais ficado famosa no Brasil, né? É, é uma frase tradicional no mercado americano, mas cada vez mais o pessoal tem procurado isso aqui também. Essa frase, se traduzida, ela quer dizer algo como venda em maio e vá embora. Uhum. Existe essa ideia que maio vai ser um mês muito ruim, vai ser um mês de queda para os mercados, e mais para o fim do ano o mercado vai se recuperar, certo? Cara, isso é uma hipótese, isso é uma ideia, né? Eu nem sei se isso é verificado na prática ou não, né? Minto, agora eu sei porque eu rodei o teste lá no módulo, mas é, quando a gente ouve essa hipótese, né, é simplesmente um machismo. Você ouve isso de alguém. Mas como que você testa isso estatisticamente? Percebe? Sim. Então, se você está fazendo uma inferência sobre isso, você precisa ler de mecanismos, de ferramentas estatísticas para te dar o embasamento e verificar se aquilo é verdade ou não. E aí, nessa situação, a estatística inferencial, ela traz para a gente várias possibilidades de testes, tá? Várias ferramentas onde eu vou pegar essa hipótese e eu vou verificar, fazer uma inferência nela. Será que é verdade ou não? E só para te dar uma ideia, alguns testes que a gente vê, tá? O teste T de student, o ANOVA, o teste T pareado.
que é basicamente um teste T, quando a gente precisa de uma dependência temporal, tá? Quando os dados apresentam dependência temporal, e uma nova de medidas repetidas. Todos esses testes, eles vão nos dar esse arcabouço, justamente para fazer inferências com relação às hipóteses, né? Eu vou formular uma hipótese H0, a hipótese nula, vou formular uma hipótese alternativa, e aí a gente vai ver se a gente vai rejeitar a hipótese H0 ou se eu vou falhar em rejeitar a hipótese H0. Então, na estatística inferencial, a gente vê esses testes e aí a gente termina o módulo vendo correlação e regressão. E aí, basicamente isso, e a gente fecha o módulo. Agora, Vitor, imagina o tanto de testes e de. Igual esse exemplo que você deu dessa frase, dentro do mundo do trade existe também muitos conceitos que são dados como certo, mas que na verdade quase ninguém nunca testou, né? Então você tem, por exemplo, conceitos de gaps, conceitos de médias móveis, de padrões de candlesticks. Então, para você que está nos ouvindo, que às vezes é um trader, é um investidor, seja curto prazo ou longo prazo, mas que utiliza também análise gráfica, junto com a programação você consegue extrair esses padrões, né, trazer esses padrões como dados organizados e rodar esse tipo de teste. Daí sim você vai ter Exatamente. confiança no seu setup, no seu trade system, e você vai ter os números dele para saber se realmente funciona ou não, porque nós aqui já vimos muitas coisas, inclusive nos posts nós trazemos às vezes algumas coisas que o pessoal dá como certo, nós vamos testar coisas bem clássicas, inclusive, e que no final das contas não bate nem o aleatório. É Exatamente, por isso que João. eu gosto de trazer que isso tem muito a ver com backtest também. Exatamente, João. E eu queria te complementar dizendo o seguinte: muitas vezes, se a gente ouve falar que uma estratégia ela é boa, ela funciona, ela dá certo, tem alguns poréns que a gente precisa levar em consideração, né? Uhum, E o mundo quant ele é muito interessante porque ele vem apresentar essas objeções, que é o seguinte: primeiro, uma estratégia ela não vai funcionar para todos os ativos, ou para todas as classes de ativos, né? isso. Então, você tem aí ações, commodities, FIIs, ETF, você tem futuros, mini índice, mini dólar. Ou seja, você tem que entender se aquela estratégia ela é propícia para a classe de ativo que você está trabalhando, é o primeiro ponto. Depois você tem o ponto do time frame. A gente já viu aqui várias vezes estratégias que se performam muito bem em 1 minuto, né? Uhum, Mas quando você vai para um time frame de 1 hora, de um dia, é muito ruim. Então tem que levar em consideração. Você tem que levar em isso. consideração o regime de mercado. Porque as estratégias, quando elas começam a gerar alfa, né? O alfa é o retorno em excesso acima do benchmark, que no nosso caso o Ibov, ela não vai gerar alfa para sempre, né? Tem o professor que a gente gosta muito aqui, né? O Warren Spitchen, é um dos grandes nomes aí do mundo quant, um dos grandes autores. Ele fala muito na obra dele com relação ao alpha decay, né? O que é o alpha decay? Vamos dizer, é o decaimento do alfa, é a tendência Uhum. natural que a estratégia tem de perder o alfa ao longo do tempo. Então, como que você consegue entender que, beleza, minha estratégia foi perdendo o alfa, ela não funciona mais, eu preciso parar. A estatística, ela vem assim como a ferramenta, como o arcabouço que vai preencher essa lacuna. Eu lembro de uma aula, João, que a gente estava aqui no módulo de estatística, uma aula sobre correlação, em que a gente vai evoluindo nos conceitos, né? A lei de correlação, covariância, etc. E tem um momento que a gente calcula a correlação em janelas, se eu não me engano, entre o Ibov e o dólar, eu acho. Eu tenho que confirmar, mas quase certeza que é isso. Uhum. E ficou muito interessante, cara, porque assim, se eu te perguntar, ô João, o que que você acha da correlação do Ibov com o dólar? O que que você acha? Eles são positivamente correlacionados, negativamente? Qual que é a sua opinião? Até isso é uma das coisas que é praticamente um mantra dentro do mercado, né? Que falam que eles são muito correlacionados. Mas, Aí que tá, é um ponto muito importante. Se você pega o Ibov com o dólar, no momento que a gente tá, na verdade a gente está saindo desse momento. Eles apresentam sim uma certa correlação positiva. Apresentavam, na verdade, né? Você pegar do final do ano passado para cá, mudou um pouco. Mas o que é mais interessante nisso? Houve momentos em que você tinha uma correlação extremamente negativa. uhum.
uma correlação quase de -1, né? Ou seja, uma correlação perfeita negativamente. Ou seja, quando um sobe, o outro desce e vice-versa, e sempre acontece aquilo. Mas qual que é o meu ponto de trazer esse conceito? Perceba que se você cria uma estratégia que se baseia no comportamento antagônico dos dois ativos, cara, você concorda comigo que essa estratégia não vai funcionar para sempre? Porque assim, você adotou a premissa que o Ibov está indo na direção contrária do dólar, Isso. beleza? Tá, primeiro ponto. Só que você vai ter que verificar como a correlação daqueles dois ativos varia com o tempo. Porque a partir do momento que o cenário macro, que o mercado mudar, que o regime de mercado mudar, a sua estratégia não funciona mais. Exige Então, constante monitoramento, né? exatamente, cara. E eu acho que a correlação é um dos conceitos mais fundamentais nesse ponto. Porque muitas vezes a gente se prende na correlação como um valor estático, né? Uhum, Ah, calcula para mim a correlação do Ibov com o S&P 500. Beleza, mas assim, eu saber a correlação hoje não me traz muita coisa. Eu uhum. preciso saber como que essa correlação variou ao longo do tempo. E a gente reforça muito isso nesse módulo, lá na aula de correlação. Então, assim, cara, vamos. Isso a gente faz, tá? Eu tô falando isso porque a gente fez isso lá na aula de correlação. A gente pegou o Ibov versus o dólar, fez as janelas de correlação, e fica muito claro como o regime de mercado foi mudando. Então, se você tem, por exemplo, ali, ó, 2008, 2009, 2010, até mais ou menos, cara, quase 2012, você tinha uma correlação quase que perfeita negativamente. Uma correlação de quase -1. Olha só que interessante. Para 2012, 2013, 2014, quase 2014, muda de novo. A correlação ela inverte o sinal. A correlação ela fica positiva, ela fica fraca e positiva. Isso para alguns seria uma coisa até impossível se você não mostrar os dados, né? Falar que o Ibov e o dólar têm Exatamente, uma correlação exatamente, positiva, a pessoa não vai acreditar. exatamente. E a Isso, gente tem o gráfico, a gente criou exato. lá, inclusive, acho que é um tópico legal até para depois a gente colocar num post lá para o pessoal e mostrar isso. E aí você tem Uhum, aquele período ali de recessão no Brasil, 2014 para 2016, e a correlação ela fica meio instável, né? Se em alguns momentos vem uma correlação negativa muito forte, depois ela sobe para ficar quase nula, depois ela cai de novo para ficar negativa muito forte para o volta de 2017 para 2018. E aí, o que é interessante? Você pega 2018 para frente, cara, a correlação ela dá um salto e ela fica ali mais ou menos na casa de 0,3, 0,4. Ou seja, fica uma correlação positiva e média, vamos dizer. E uhum, é um pouco daquilo que você estava falando, né? Nessa época, mais ou menos, é isso que acontecia. O Ibov subia, o dólar subia mais ou menos junto também. uhum, Chegou a pandemia, mudou de novo, a correlação ela cai e ela fica ali na casa de -0,2, -0,1, que é uma correlação negativa fraca, quase nula. Mais uma vez, qual que é a moral da história de tudo isso, né? Conectando ali com o que o João estava falando. Cara, como é que eu sei que eu consigo manter aquele trading system, aquela trading idea? A estatística ela vai te ajudar a observar o mercado e ter esse cheiro. Será que o regime de mercado mudou? Né? uhum. Será que eu não deveria rever a minha estratégia? Porque os parâmetros que eu tinha adotado lá atrás não estão mais válidos. Então, talvez, ó, vamos utilizar aqui o Python para testar essa mesma estratégia em outros ativos, em outros time frames, sempre munido desse arcabouço de estatística. E o legal é que vendo um spoiler dos bastidores aí para vocês, galera, nós estamos vendo o gráfico de correlação aqui no momento que estamos gravando o episódio. Se a gente pudesse tirar um print e mandar para o pessoal, né? Mas aqui é só áudio, infelizmente. Pois é. E é muito, muito interessante ver um gráfico de correlação assim, em formato de uma série temporal, né? A gente vê como ela evoluiu ao longo do tempo. Isso aqui, assim, para quem gosta de criar estratégias, de usar a criatividade, sim, na minha cabeça já vem várias estratégias que daria para testar usando um dado desse, né? Você mudar os parâmetros da estratégia, igual o Victor falou, você assim criar, trazer isso junto com agora outros elementos. Ah, eu vou operar de tal forma conforme, porque a gente vê nesse gráfico aqui pontos muito incomuns assim de topo de
de correlação e de fundo, assim. Bastante, Tem várias bastante. regiões que quando ela bate, bateu várias vezes ali e voltou. Como se fosse um gráfico do preço mesmo, muito interessante, né? Uhum. É, até É, linha de tendência nós vemos. você vê que pouco antes da pandemia, por exemplo, você tinha uma correlação consideravelmente alta entre o Ibov e o dólar. Olha só. Isso, Você lembra mais ou menos dessa época? Eu lembro sim, que era ali mais ou menos, cara, 2017 para 2018, 2019. A gente tá falando fim do governo Temer, né? Acho que fim do governo Temer, começo do governo Bolsonaro. Era um cenário que não tinha pandemia ainda. A gente tava com uma relativa. Eu acho que não tinha aqueles juros baixos ainda, né? Que aconteceram ali no período pandemia, pós-pandemia, etc. E você tinha um cenário aparentemente de aquecimento da economia. Então, uhum, ao mesmo tempo que você tinha o dólar subindo, a bolsa ia subindo também. Quer perfeito. dizer, isso aqui que a gente está vendo, esse gráfico, não é simplesmente um gráfico aleatório que você olha e fala, cara, isso aqui não tem nada a ver, não faz sentido. Não, faz muito sentido. Eu lembro que nessa época era isso que a gente estava vivendo. Isso. Bolsa estava subindo, o dólar subia também, né? E, Olha que e, legal, olha que bacana a estatística, né, corroborando ali o que a gente via no dia a dia. e esse ponto, esse pico, eu consigo ver claramente uma linha de tendência que vem em 2013, 2016 e 2020. E dá mais ou menos nessa região, e depois ali também a correlação desabou. Uhum, Hoje está muito mais baixo do que esse pico. Então é isso que perfeito. eu trago essa reflexão também. Existe muitas coisas que dá para ser aliadas. Você trazer um conhecimento seu de análise gráfica para um gráfico desse estatístico de correlação e misturar, criar estratégias, assim, é fantástico. E eu acho muito legal a gente unir isso com algo que a gente gosta muito de falar nas aulas, né? Porque com o crescimento do mercado financeiro do Brasil, do mundo de trade, etc., talvez se crie uma noção muito errônea e pejorativa dessa coisa de, vou fazer trade aqui para ficar rico. Uhum, A gente não duvida da modalidade do investimento, da negociação, do trading, né? O que a gente duvida é disso, dessas falsas promessas de falar assim, eu vou ficar rico do dia para a noite. Isso não existe. Então, por que não utilizar uma ferramenta estatisticamente, eu vou falar, eh, estatisticamente verificada, vamos dizer assim, que uhum, resistiu ao efeito do tempo, né? Porque a estatística, ela é estatisticamente eficiente, vamos dizer. Você está falando aqui de um arcabouço teórico, cara, que tem 150 anos, mais, né? uhum, Eu estava falando um dia desse aqui nos stories da Trading com Dados. Você tinha Gauss criando todo esse arcabouço, você tinha o Galton, né? O Galton, que é um teórico britânico, fazendo modelos de regressão. Ou seja, a gente está falando aqui de algo que resistiu ao efeito do tempo. Então, se você tem a possibilidade de usar essa ferramenta para reduzir o seu risco, reduzir sua volatilidade, operar mais consciente, reduzir as suas perdas, né? Por uhum. que não utilizar? Então, eu sinceramente não consigo ver objeções pelas quais não usar estatística. Pelo contrário, é algo que eu acho que só melhora a vida de todo mundo. E puxando mais um gancho sobre isso, acho que as pessoas também caem muito nesse mundo do trading por avaliar poucos dados. Então você vê a pessoa operando, ou você opera ali 5 operações, 10, dá certo e acha que, nossa, já agora é só fazer isso pro resto da vida que eu tô rico. E um dos principais pontos da estatística também é a quantidade de observações que a gente chama, né? O número de elementos que vão ser analisados. Então, na estatística, junto especialmente com a programação, você consegue backtestar, assim, 1 milhão de trades naquela estratégia e trazer uma Uhum. análise estatística robusta para saber a sua taxa de acerto, sua média de ganho. Pessoal, não se deixa levar. Às vezes as pessoas mostram um relatório de performance, e você acredita e você vai ver, às vezes tem 20 operações, 30 que não é nada próximo do que a gente consegue testar realmente, e nem é estatisticamente válido, né? Ô, Vitor, estamos chegando ao final, acho que nós passamos pelos principais pontos, né? Não todos, mas do módulo. E eu tenho uma dúvida aqui, acho que tem um pessoal também que andou vendo algumas coisas aí, ficou meio curioso. Não sei, você pode falar alguma coisinha aí sobre o PMF 2.0? Já dá para adiantar alguma coisa? O pessoal tá querendo saber.
Cara, tem muita coisa que a gente não pode abrir oficialmente ainda, mas o que é que eu posso antecipar para o pessoal? A gente vai lançar em breve o PMF 2.0, que ele é o PMF turbinado, vamos dizer assim, né? Então, por que que a gente fez isso, né? Muito do que a gente recebia de feedbacks do pessoal, a gente conversa muito com os alunos, então a gente sabe que tem alunos aí fazendo processos seletivos o tempo inteiro. A gente conversa com o pessoal dos nossos parceiros, aí, pô, temos parceiros em assets, nas corretoras, os bancos, etc. Entende o que o pessoal está usando, o que faz sentido para eles. Então, muito do conteúdo, ele foi repaginado, ele foi regravado, sabe? Regravado em Full HD, a gente tem aulas gravadas em 4K também. Alguns módulos são completamente novos, por exemplo, o módulo 2 de manipulação de dados. Agora o módulo 4 que a gente falou, que é o módulo de estatística, tá vindo novos módulos aí. Então, com base nisso, já que a gente está turbinando aqui, né, o nosso treinamento que já era muito conhecido, Uhum. a gente resolveu dessa roupagem de PMF 2.0, tá? Não vou falar quando exatamente, falar só para o pessoal ficar ligado, ficar de olho, porque daqui a pouco a gente vai abrir essa novidade, vai lançar então o PMF 2.0. Vamos ter então a primeira turma aí, né, de PMF 2.0. Para quem é aluno já do PMF, não se preocupe, as vantagens vão ser é, transmitidas, vamos dizer assim, né, quase com efeito retroativo, como a gente gosta de falar para o pessoal. Então, quem já é aluno do PMF vai se beneficiar, mas a partir de agora, né, a forma de divulgação vai ser como PMF 2.0, muito melhor do que vocês já conheciam, tá, pessoal? Então, aguardem e fiquem de olho que já já vocês vão saber tudo que a gente está trazendo de novidade. Inclusive o módulo 2 que você tocou, cara, queria te parabenizar, assim, eu acho que é o melhor curso de pandas no Brasil. Não sei se tem algum curso para bater o que foi Muito abordado ali. obrigado, cara. Muito obrigado. Fico bastante honrado e feliz de ouvir isso. O módulo 2 foi um outro que a gente se debruçou bastante, eu e o Jami, para destrinchar de fato a biblioteca Pandas, Uhum, porque é algo que a gente gosta muito de falar sempre aqui, ressaltar para o pessoal, é que a biblioteca Pandas ela foi criada dentro do mercado financeiro. E não só isso, a biblioteca Pandas ela surgiu dentro do cenário das finanças quantitativas. Então, acho que é algo aí para encher a gente de orgulho, né, que está no mundo quant, da biblioteca mais importante do Python, ela ter nascido dentro da área quant. Então, o pessoal lá da AQR, lá em Nova York, nem sei se é em Nova York, eu acho que não, mas acho que é em Connecticut, se eu não me engano, mas a AQR é um hedge fund extremamente conhecido, quantitativo, por sinal. É, e aí o Wes McKinney, quando ele trabalhava lá, ele tocou esse projeto de criar uma nova biblioteca de Python que facilitasse a obtenção, o processamento, o manuseio de dados. uhum. E disso surgiu a biblioteca Pandas. Então a biblioteca Pandas, ela foi pensada, ela foi criada assim para se trabalhar com dados financeiros. Então, dado isso, acho que é quase que um dever nosso aqui destrinchar a biblioteca Pandas, entender os seus métodos, suas funções, trazer exemplos de mercado financeiro. E foi isso que a gente tentou fazer no módulo 2. E é isso, E, cara. O módulo 2 ficou bem legal mesmo. não, demais. E visto que também, acho que 80% do tempo, quando nós estamos codando alguma coisa aqui, é pandas. Não tem, assim, a maior parte do tempo, com certeza, é manipulando data frame, pandas e etc. E não tem para onde fugir, né? Porque, por exemplo, se você está entrando aqui no Python porque você quer criar estratégias de negociação, fazer backtests, né? Uhum, Automatizar suas estratégias, eventualmente você vai se deparar com a isso. biblioteca Pandas. Porque alguém poderia falar assim: ah, mas existe a biblioteca XYZ para criar backtest. Tudo bem, mas nada garante que essa biblioteca vai estar funcionando no ano que vem, né? E um outro ponto, Vitor. Nós vemos assim uma tendência, as assets, os fundos quantitativos cada vez mais backtestando de forma, vamos dizer, manual, utilizando pandas puro, porque isso abre possibilidades muito maiores assim de Perfeito, personalização, de perfeito. você não ficar preso numa biblioteca e a não ser que for uma biblioteca própria, né? Mas caso contrário, E foi interessante você tocar nesse ponto, porque recentemente a gente teve aqui dentro da Trading com Dados o mundo quant, né? O que é o mundo quant?
É um workshop que a gente faz exclusivo para alunos do PMF. E dentro do mundo quant, a gente recebe quants do mercado financeiro para palestrar, para falar do seu dia a dia, dos desafios, etc. E depois para proporcionar networking, né? Então, Uhum. oportunidade muito boa aí para os nossos alunos que estão procurando por uma oportunidade no mundo quant, entrarem em contato com quants que trabalham no mercado financeiro, fazerem networking, compartilhar currículo, compartilhar LinkedIn, trocar informações, né? Trocar experiências. E eu lembro, cara, a gente estava conversando, né, esse último Mundo Quant agora que aconteceu, a gente recebeu o Rafael Lavrado e o André Bittencourt. E eu lembro que é um ponto unânime, assim, né? É a questão de que quando a gente faz backtest em empresas, né? é, Dentro de instituições, o pessoal não usa bibliotecas prontas. Uhum. E eles deixaram muito claro o porquê. Porque você não pode depender de algo externo. Ah, vou depender de quem criou a biblioteca XYZ. Se você faz isso, você coloca a instituição em risco, né? Uhum. Então, algo que é fundamental para essas empresas, nessas áreas, normalmente, procurarem essas habilidades nos candidatos, né? Que eles consigam fazer backtests na mão, backtests manuais. Como que você faz isso? A biblioteca Panda surge como a preferência número um, né? Uhum. Então, entender, dado isso aqui que aconteceu no meu ativo, quando disparar essa regra aqui, eu vou lá e eu vou dizer que eu comprei. Aí eu crio uma nova coluna, a coluna ela tem a regra, né? Ela é um booleano, vamos dizer. Então, com base nisso aqui, é um true, comprei, né? Aí beleza, aí você tem depois false, false, false. Então, se está comprado, depois quando que você vendeu? Então, como é que você faz para emitir esses sinais de trade? Você pode usar a biblioteca Pandas para isso, fazer manualmente. Enfim, eu acho que é um exemplo E ao muito final, legal e aí ao também. final desse data frame gigante, você vai analisar com o que você aprendeu no módulo de estatística, se ele é bom ou não. Olha só. E aí você vê como está tudo interconectado, né? Porque a gente Exato. está falando aqui do módulo 2, que é Pandas, que é manipulação de dados. Falamos da estatística no módulo 4. A gente deu uma pitada aqui também, né? Um pouco ali, dos módulos 9, 10, 11, que ali você tem mais para o final do curso, você tem backtest, você tem automatização de estratégia com o MetaTrader, você tem um pouquinho de machine learning também. Um Uhum. pouquinho não, né? Já não é mais um pouquinho, porque o módulo de machine learning ele cresceu muito. Mas tem esses tópicos aí que a gente está abordando aqui na nossa conversa, né? Enfim, não vou contar a estrutura inteira aqui, vai ficar como surpresa, né? Aí, em meados de abril, a gente vai divulgar para o pessoal, então tem que ficar de olho. Mas é isso, pessoal. PMF 2.0 vem por aí. Maravilha. Todo mundo tá ansioso aí para chegar logo. Vitor, então eu Vamos lá. quero te agradecer. Obrigado pela participação. Acho que Eu que agradeço, cara. deu um panorama geral para quem estava curioso sobre. Posso contar uma novidade só para terminar Claro, aqui, pessoal? Na verdade, duas, vamos lá. Primeiro que a nossa comunidade ela vai dar um salto de qualidade, tá? A gente vai para o Discord, que eu acho que talvez seja a melhor plataforma para isso, né? A gente vai ter uma demais. comunidade muito legal ali, dividida por canais, por tópicos, o pessoal vai conseguir interagir ali de acordo com os temas que eles gostam mais. E a grande novidade, cara, é que a gente vai ter uma API exclusiva de dados. Pode falar, mas a Trade com dados ainda tinha uma? Estamos trazendo outra. Estamos trazendo aí mais um parceiro, mais uma fonte de dados, e isso com certeza vai tornar a experiência do pessoal aqui muito mais completa. Então não é você estar numa situação que, vamos fazer um case aqui usando Yahoo Finance. Não, você tem uma API profissional aqui, mais uma, inclusive, né? Vamos ficar com duas fontes de dados aí para o pessoal brincar e estudar à vontade. É muita informação boa para um episódio só, Vitor. Tem que deixar mais para outros também. Não vai caber, né? Nos próximos a gente detalha mais. Beleza. Maravilha. Então, obrigado, Vitor, por essa abordagem geral aqui do módulo de estatística, por essas novidades. E nos encontramos em breve em mais algum episódio. Fechado. Obrigado, João. Obrigado, pessoal, por ter ouvido aqui até o final. E fiquem de olho na Trading com Dados, porque daqui a pouco tem o PMF 2.0. Grande abraço. Valeu. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados,
para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.